Olá, sou a professora Patrícia Mustafa, professora do curso de Serviço Social do Campus de Franca, pesquisadora na área de Política Social, coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisa em Políticas Sociais, do Grupo de Trabalho e Pesquisa em Serviço Social e Política Social, também da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, ABEPS. Pois bem, eu vou falar um pouquinho aqui com vocês, né, sobre o auxílio emergencial, essa medida tão relevante, né, para atenuar os impactos econômicos e sociais ocasionados pela pandemia do coronavírus. Entretanto, antes de falar especificamente do auxílio emergencial, é preciso pontuar algumas questões. Né? Antes da pandemia, né, chegar ao Brasil em março de 2020, nós já estávamos no Brasil com uma situação social, econômica e política bem complicada, né? Para vocês terem uma ideia, a PNAD contínua de outubro de 2019 aponta que 50% da população brasileira, a gente está falando de 104 milhões de pessoas, né, em 2018, que viviam com R$ 413 mensais per capita. E 5% da população brasileira, a gente está falando de 10,4 milhões de pessoas que viviam com uma per capita de R$ 51 mensais. Ou seja, a gente está falando de um contingente de pessoas, de brasileiros e de brasileiras, que viviam em situação de pobreza, extrema pobreza, antes mesmo da pandemia chegar. A ordem de desemprego estava girando em torno de 12% em 2019, né? Sem falar que o mercado informal, o trabalho informal no Brasil, ele é muito marcante, ele é muito presente na ordem aí dos 40%. Diante desse cenário, né, todo, embora a gente tenha, né, inclusive visto essa pobreza, essa extrema pobreza aumentarem, né, neste atual governo, né, inclusive também a segurança alimentar, né, se agravar nesse atual governo, a gente viu recentemente dados a respeito da fome no Brasil, né, que atinge também um grande contingente de pessoas, em que pese que o atual presidente diga que no Brasil ninguém passa fome, né, mas os dados mostram exatamente o contrário. Em 2018, para vocês terem uma ideia, né, de março de 2018 para março de 2019, os bilionários brasileiros aumentaram sua fortuna em 230,2 bilhões de reais. Isso corresponde a 8 vezes o valor do Bolsa Família, isso numa economia que crescia menos de 1%. O que eu quero mostrar para vocês é que o cenário brasileiro é um cenário de extrema desigualdade social, extrema concentração de renda antes da pandemia, agravado a partir de 2016 esse cenário, né? Então nós temos um grande problema de desigualdade social e de concentração de renda no Brasil, tá? Para vocês terem uma ideia, o nosso PIB, né, de 6,7 trilhões de reais, tá? Se dividido por 210 milhões de pessoas, mais ou menos, a população brasileira, isso daria uma renda de 11 mil reais para famílias de 4 pessoas. Então, nós temos um sério problema de concentração de renda e de desigualdade social no Brasil. Nós temos, né, a partir do governo de Temer, que foi rápido, entretanto deixou marcas profundas, nós temos um neoliberalismo mais radicalizado sendo implementado no Brasil, né? Um neoliberalismo que está colocando o Estado, sobretudo agora, né, com esse neoliberalismo mais austero, que está constrangindo, o Estado está sendo constrangido, né, pelo sistema financeiro global, que coloca as necessidades dos investidores, dos credores, acima das necessidades humanas, das necessidades das pessoas, né? É uma política de ajuste fiscal
com todo o arsenal, né, como por exemplo a Emenda Constitucional 95, aprovada em 2016 no governo Temer, que congela por 20 anos os investimentos primários do governo. Isso significa congelamento dos investimentos das políticas sociais, ou seja, dos direitos sociais. A gente está falando aqui do contingenciamento, do financiamento da Seguridade Social brasileira, que engloba a política de saúde, a política de previdência social, de assistência social. A gente está falando de congelamento na área da educação, né, dentre outras políticas sociais. Além dessa emenda constitucional, extremamente radical, né, no sentido de contrair o financiamento dos direitos sociais, a gente tem também a desvinculação dos recursos da União, né, que vem também subtraindo recursos da Seguridade Social, né, para fins de amortização dos juros da dívida pública brasileira, né. Nós também temos uma renúncia tributária aí, né, que foi estimada em 2020 num valor mais ou menos de 331 bilhões de reais, 8% a mais que em 2019, isso corresponde a 4,35% do PIB, né? Essas renúncias fiscais, essas renúncias tributárias, né, elas incidem muito nas contribuições sociais, né, como COFINS, PIS, a contribuição social sobre o lucro líquido, as contribuições da Previdência Social, que são taxações que financiam a Seguridade Social brasileira. Então, isso tem impactado por demais no desfinanciamento da Seguridade Social brasileira. Bem, sem falar, né, no orçamento público federal, que tem sido comprometido com a amortização, né, com juros e amortização da dívida pública, tá? Que a gente tem aí dados, né, que mostram uma ordem de 1 trilhão, né, do orçamento federal sendo executado para juros e amortização da dívida pública, em torno mais ou menos de 38% do orçamento público federal. Só para vocês terem uma ideia, o Bolsa Família em 2019 consumiu 33,1 bilhões de reais, ou seja, se as renúncias tributárias em 2020 foram na ordem de 331 bilhões de reais, a gente está dizendo que o Estado brasileiro está deixando de arrecadar um grande contingente de recurso, né, que poderia, por exemplo, estar sendo investido em políticas sociais. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque sempre que vai se investir em direitos sociais, o discurso é que não temos dinheiro, ou de onde vamos tirar o dinheiro para isso, né? A gente tem visto esse debate agora atualmente, né, que o atual governo quer transformar o auxílio emergencial no renda cidadã, né, que ele está chamando de renda cidadã, e toda a discussão em torno de como vai se financiar isso, né, sem prejudicar o teto de gastos, né, então tem todo esse debate em torno disso, mas não se debate o que o Estado deixa de arrecadar, né, com as isenções tributárias, com as renúncias tributárias, e aquilo que o Estado despende para amortização dos juros da dívida pública, né? Então, acho que isso é um debate fundamental quando a gente fala de financiamento de políticas sociais. A gente sabe muito bem que o fundo público tem sido tensionado, né? Está sendo tensionado o tempo todo, né? Para arcar, né? Com os custos aí dessa amortização dos juros da dívida pública, né? E tem sido desfinanciado, né, pelas renúncias tributárias. Pois bem, falando um pouquinho do auxílio emergencial, né? Primeiro, acho que é importante dizer que o auxílio emergencial, né, que vem aí através da lei
13.982, de 2 de abril de 2020, né, ele altera a Lei Orgânica de Assistência Social, a LOAS, que é a Lei 8.742, de dezembro de 1993, que é a lei orgânica que vai regulamentar a política de assistência social no Brasil. Né? Ele coloca medidas, essa lei que institui o auxílio emergencial, né, coloca medidas excepcionais de proteção social para tempos de emergência de saúde pública, né, decorrente da pandemia do coronavírus Covid-19. Então, o auxílio emergencial, ele é um auxílio que foi instituído, né, inicialmente por 3 meses, né, no valor de R$600, tá, mensais ao trabalhador, que tem que cumprir cumulativamente alguns requisitos, tá? Quais requisitos? Ser maior de 18 anos, não ter emprego formal ativo, não ser titular de auxílio previdenciário ou assistencial, ou seguro-desemprego, ou de programa de transferência de renda do federal, né? Com a ressalva do Bolsa Família, tá? A renda mensal per capita, né, para as pessoas acederem a esse auxílio, foi de meio salário mínimo, uma renda mensal, ou de uma renda mensal de até 3 salários mínimos, ou per capita de meio salário mínimo, ou renda mensal total de até 3 salários mínimos, né? E também, no ano de 2018, essas pessoas que podem aceder ao auxílio emergencial não podem também ter recebido rendimentos tributáveis acima de 28 mil e poucos reais, tá? Também, né, podem aceder, né, aqueles que exerçam atividade na condição de microempreendedor individual, de contribuinte individual, né, do regime de previdência social, trabalhador informal, seja empregado, autônomo ou desempregado, de qualquer natureza, né? Enfim, são mais ou menos esses critérios que foram colocados para o recebimento do auxílio emergencial, tá? Bem, lembrando que o auxílio emergencial substitui o Bolsa Família nas situações em que for mais vantajoso e que as mulheres também provedoras, né, de famílias monoparentais, também poderão receber 2 cotas do auxílio. É preciso lembrar que a primeira proposta desse governo, né, foi uma proposta de auxílio emergencial de R$200, né? A partir do momento em que a sociedade começa a pressionar, né, fortemente, é que esse auxílio chega na ordem de R$600. Então, preciso dizer que não foi uma proposta do atual governo os R$600, tá? Preciso dizer também que esses 3 meses foram prorrogados por mais 2 meses, tá? E é preciso dizer também que agora até dezembro esse auxílio foi prorrogado, mas no valor de R$300, tá? Esse auxílio emergencial, portanto, ele é um auxílio previsto na Lei Orgânica de Assistência Social como um auxílio eventual numa situação de calamidade, tá? Portanto, ele não é dádiva de governo, ele é necessário. E vários países no mundo todo adotaram também medidas emergenciais nesse momento para combater os impactos econômicos e sociais da pandemia Covid-19. Pois bem, o Brasil, como um país, né, como eu já disse no início, de milhões de pessoas em extrema pobreza, em situação de miserabilidade, né, obviamente que o auxílio emergencial impacta demasiadamente, né, naqueles e naquelas que o recebem, tá? Para vocês terem uma ideia, o auxílio emergencial, segundo dados do IBGE, contemplou em julho agora de 2020, 107 milhões de brasileiros e brasileiras. A gente está falando de quase metade da população, tá?
né, a gente está falando, desculpem, a gente está falando de mais da metade da população brasileira, de 50,7% da população brasileira. Nós estamos falando de 44,1% dos domicílios do país que foram atendidos por esse auxílio emergencial, tá? Esse auxílio, né, emergencial, ele trouxe um ganho político, né, a gente sabe, para o atual presidente da República, né, que teve aí a sua aprovação do seu governo melhorada por aqueles que recebem até 2 salários mínimos, a gente acabou de ver isso. Isso tem muito a ver com o impacto do auxílio emergencial, né, para vocês terem uma ideia, o auxílio emergencial, ele teve um efeito importante no aumento da renda dos domicílios brasileiros mais pobres. Entre os 10% mais pobres no Brasil, o rendimento médio familiar disparou 2.136,4% com o auxílio emergencial em março. Na faixa imediatamente superior, né, desses 10% mais pobres, o ganho foi de 141,5%. Isso mostra, né, que esse tipo de auxílio, né, tem um impacto exorbitante na vida, né, de milhões de brasileiros e brasileiras que vivem em situação de miserabilidade nesse país. E obviamente que isso traria um ganho político para o atual governo. Entretanto, é preciso lembrar, mais uma vez, que esse valor de R$600 não foi proposto pelo atual governo. Também é preciso dizer, né, que não se pode culpar essas famílias, essas pessoas que estão recebendo auxílio emergencial, no sentido de garantir esse ganho político para o atual presidente. Porque é preciso que a gente entenda que para aqueles e para aquelas que vivem em situação de miserabilidade, de fome, sem recurso nenhum, R$600 faz muita diferença. R$600 garante o prato na mesa, garante as refeições. Ainda que a gente saiba que R$600 é pouco, né? Porque a gente sabe que a inflação no Brasil está alta, a gente sabe, por exemplo, do impacto da inflação nesse momento no arroz, que é um produto básico da cesta básica brasileira, né? Então, aqui a gente não está dizendo que R$600 é suficiente, ao contrário, R$600 ainda é muito pouco para as condições de vida e para o custo de vida no Brasil. Obviamente que isso tem diferenças de região para região, de cidade para cidade. Então, essas pessoas, elas de fato vão ser muito impactadas por esse auxílio emergencial, que vai garantir um pouquinho de proteção neste momento, né, de pandemia, de alta de desemprego, né, e de impossibilidade de trabalho pelo fato de ter que proteger a saúde, proteger a vida, ainda que saibamos que muitos e muitas colocaram as suas vidas em risco nesse momento de pandemia para poderem sair para trabalhar, para garantirem o prato de comida para suas famílias. Quero dizer que quando se pensa hoje, né, na continuidade do auxílio emergencial, e inclusive já há uma discussão de prorrogar, né, o estado de emergência do país pela pandemia Covid-19, que foi decretado até 31 de dezembro, mas de prorrogar para o ano que vem, para inclusive que o auxílio emergencial possa continuar. Então também já há essa discussão, né, paralela à discussão aí do governo da proposta do Renda Cidadã, tá, que ainda não se sabe muito bem o contorno, como será esse programa proposto, né, e como já disse, estão buscando fontes de financiamento, mas eu quero lembrar que fontes de financiamento não faltam se a gente, de fato, combater essas renúncias tributárias no Brasil, que são de ordem de 300 bilhões de reais, né? Se de fato a gente não se comprometer, sobretudo no país, com o pagamento, a amortização dos juros da dívida pública,
que giram em torno de 40% do orçamento público federal. Portanto, há de onde tirar recursos para o financiamento de qualquer programa social, seja do Bolsa Família, que é muito bom lembrar também que estava represado antes da pandemia, né, que os 7 estados do Nordeste brasileiro tiveram que entrar com uma ação para que os seus estados pudessem ser atendidos com Bolsa Família, então vale lembrar isso, tá? Vale lembrar que o financiamento do Bolsa Família e de qualquer programa na ordem de 20 bilhões, como você está falando do Renda Cidadã, ou do Bolsa Família de 30 bilhões, é um orçamento pequeno, né, para lidar com um país de tamanha desigualdade social, de tamanha concentração de renda. E por fim, eu quero dizer que, enquanto estudiosa, pesquisadora no campo de políticas sociais, nós defendemos que a Seguridade Social brasileira seja implantada. Nós defendemos uma proteção social mais ampla neste país. Nós não defendemos programas pobres para pobres, né? Programas de transferência de renda pontuais, extremamente com diversos critérios, né, para que a população possa aceder a esses programas, né? Nós defendemos um sistema público universal, gratuito de proteção social. Nós defendemos que o financiamento da Seguridade Social brasileira não seja comprometido pela Emenda Constitucional 95. Nós defendemos o combate à desigualdade social nesse país, não só através de política social, mas também através de política de trabalho, de renda, né? Mas através também de uma tributação progressiva nesse país. O próprio FMI, né, que ditou as políticas neoliberais para a América Latina, essa semana mesmo se pronuncia dizendo que é preciso tributar os ricos, né, tributar as grandes fortunas, para que se tenha também mais recurso público para atender às necessidades humanas. Muito obrigada.